As president, I intend to work with you to write the next chapter in the story of American innovation. That's part of the reason why I'm running for president of the United States. Segundo os dicionários, comunicar é o ato de comunicar alguma coisa ou algo a alguém, né? Pressupõe a troca de informação em estado de consciência, encadeado de forma lógica, de maneira que o receptor consiga ter acesso à informação que você transmite. Quando a gente pensa em comunicação hoje, a gente não pode pensar pura e simplesmente naquele paradigma já ultrapassado de emissor-receptor. De um lado o emissor, de outro o receptor esperando ou aguardando uma mensagem. Hoje, ao se falar de comunicação, a gente tem que pensar a comunicação como um processo de inter-relações, né? A gente tem que pensar que há vários emissores e receptores ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, eles estão cambiando os lugares, né? Muitas vezes eu sou emissor, às vezes sou receptor, às vezes sou receptor ou emissor. Então a gente tem que pensar no sentido interrelacional, né? Da ação de uns sobre os outros. Comunicação, para mim, é o começo de tudo. Comunicação é onde você gera suas crenças sobre o que você acredita que o mundo é, sobre o que você acredita que você é e sobre o que você acredita que as pessoas são. Comunicação, para mim, é a arte de você transmitir uma mensagem e ela ser compreendida. Não adianta nada eu transmitir uma mensagem e o meu intérprete não entendê-la. Então, na minha função como designer e marqueteiro, trabalhando com marketing, a minha responsabilidade é montar uma imagem, montar um ponto de comunicação e o meu intérprete entender. É isso que eu preciso alcançar, é o objetivo que eu preciso alcançar dentro da minha comunicação, dentro do meu trabalho em marketing e design. É através da comunicação que o indivíduo se torna capaz de fazer essa interação com o meio. Então a comunicação ela se torna essencial para uma vida em sociedade. E nós como pedagogos, nós trabalhamos muito com essa questão da expressão oral, que é uma forma de comunicar-se, e a expressão verbal, né? E o próprio corpo. No meu caso, como eu gosto de música, né, eu utilizo muita música para levar a mensagem até aquela criança, ou aquele adolescente, ou aquele idoso, do que de fato eu quero, né, mostrar. Então eu utilizo a música como um meio para tornar mais rápido a compreensão, porque a música parece que ela penetra, sabe, na alma da pessoa e você acaba que absorvendo muito mais aquela linguagem. A origem da palavra comunicação, do termo comunicação, remete ao cristianismo antigo, né? No cristianismo antigo havia dois grupos, os anacoretas e os cenobitas. Enquanto os primeiros viviam no isolamento total, sem comunicação, o segundo grupo tinha um momento, eles viviam nos quenóbios, né? Daí a palavra cenobita, né? Cenóbios. O segundo grupo, então, tinha um momento em que rompia o isolamento de reflexão, de oração, para compartilhar conversas, enfim, troca de ideias. Esse era o momento da refeição, né? Esse momento ganhou, então, o nome em latim de communicatio, né? Tornar comum alguma coisa a alguém. Seria basicamente essa a ideia de comunicação. De acordo com o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, a comunicação diz respeito ao processo de construção simbólica que possibilitam a interação pessoal e a organização social. Não se trata apenas de uma mera transmissão de mensagens, mas de dar ressignificação ao mundo, ou seja, de dar um novo sentido ao mundo. Então a comunicação para mim era geradora de tudo. Começa pela comunicação. Você quer ser feliz? Se comunique com uma pessoa feliz. Você quer ser uma pessoa amorosa? Se comunique com uma pessoa amorosa em atos, palavras e ações. Depois da comunicação, você vai gerar um pensamento. Depois do pensamento, gera um sentimento.
E o sentimento gera uma crença e a crença, ela acontece. Então a comunicação é a raiz de tudo. Você é o que você comunica. Então, mais importante do que qualquer coisa para mim é a comunicação. Então cada ator social emite as suas mensagens, né, se comunica de alguma forma e criam algum tipo de grupo, de unidade, de comunicação entre si nessa inter-relação. Na área da comunicação social, o que importa é a inserção cultural desse fenômeno de troca, do fenômeno da comunicação, que pode ser direto, presencial ou mediado por algum aparelho. No mundo de hoje, no design, a gente trabalha, os designers trabalham com aquilo, não me faça pensar, né? Só a imagem já comunica tudo aquilo que o designer ou a empresa quer comunicar ao seu cliente. O que eu comunico para as pessoas é que as pessoas precisam ter motivação para viver, que precisam ter saúde, energia, precisam ter impacto na vida de outras pessoas. Então isso precisa ser comunicado não só com a fala, com o olhar, mas com o corpo, com a postura, com a respiração. Uma comunicação de campeão, de vitória, de vencedor. E não uma comunicação de tristeza, de mediocridade, de escassez. É tão imprescindível comunicar que hoje quem não sabe decifrar códigos está excluído da vida em sociedade, né? Porque na casa a gente utiliza meios de comunicação o tempo inteiro, a televisão, o computador, se vai para o celular estão lá as redes sociais, né? E na rua, quando saímos, encontramos os letreiros, as propagandas, né? Os panfletos, as mídias indoor e outdoor. E assim nós estamos vivendo em uma sociedade cada vez mais focada na informação. E a forma como eu emito algum tipo de mensagem, como eu recebo algum tipo de mensagem, depende diretamente da minha relação com esses outros comunicadores, esses outros emissores que estão em ação naquele momento. Se você quer ter objetivos em saúde, quer ser saudável, quer ter um corpo saudável, não quer ter doenças, quer ter disposição física, se comunique dessa forma. E a comunicação vai muito além das palavras, a comunicação vai em você se exercitar, a comunicação vai em você começar a escolher alimentos saudáveis. Então, se você quer ter um casamento muito bom, maravilhoso, se comunique como se já tivesse e trate bem sua esposa, trate bem seu marido, diga palavras de amor, toque de uma forma amável e tudo isso, a comunicação vai gerar as outras áreas da vida. Isso é pura neurociência, isso é neurociência aplicada à vida. Outro ponto importante é pensar esses meios, né? Esses novos dispositivos de comunicação e de que forma eles também são mídia, né? Os celulares, os tablets, os dispositivos móveis, que interferências que eles têm nas nossas vidas diárias, no nosso cotidiano, e que interferência eles podem ter na forma como a gente se comunica e naquilo e no conteúdo que a gente vai comunicar. Então tudo isso faz parte, tem que ser pensado quando se quer problematizar de alguma forma a comunicação. O grande desafio da contemporaneidade não é apenas ensinar as tecnicidades inerentes ao trabalho do jornalismo ou da comunicação social como um todo, seja no cinema, na publicidade, na TV, não importa a mídia nem a área, mas, sobretudo, como fazer esse trabalho com responsabilidade, com ética. Então, hoje não dá para pensar mais uma mídia tradicional sem pensar esses outros artifícios. Porque, como eu disse, nós também somos mídia, nós também somos emissores e receptores. O tempo todo, as mídias mais tradicionais, ditas mais tradicionais, elas estão tentando interagir com essas pessoas que estão no outro lado. Nós temos um fenômeno de uma segunda tela, então, estabelecido, porque eu assisto a telenovela ou a um jogo de futebol ou a um programa de TV de entretenimento ou a um telejornal e ao mesmo tempo eu estou comentando nas minhas redes sociais sobre aquele telejornal ou sobre aquela telenovela, enfim, sobre aquele produto.
que está sendo emitido ou transmitido para todos nós. Como o Carlos Alberto Ávila Araújo menciona, ele acredita que a comunicação vai muito além dos meios de comunicação, seja ele TV, rádio, internet. Ele acredita que a comunicação, ela parte mesmo do indivíduo, na sua própria fala, na sua gesticulação e até mesmo na sua forma de vestimenta. A forma de se vestir, ela transmite uma mensagem à sociedade. Então, além dos meios de comunicação, a comunicação está no próprio indivíduo. Então, a gente tem que pensar que há aí, pelo menos uma rede de inter-relações muito mais densa do que se pode imaginar. Mr. President, I intend to work with you to right